Jesus Cristo não veio redimir a sociedade. Jesus Cristo veio redimir indivíduos. Salve amigos do canal Púlpito 7, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Daniel Mesomo e é o nosso primeiro vídeo. E eu estou muito feliz porque a gente vai começar a tratar aqui com muitas pessoas que eu sei que do outro lado tem uma expectativa muito grande de conteúdos que tratem sobre a essência do cristianismo hoje nos cristãos. Então, a intenção desse canal é poder fazer uma análise do nosso comportamento, da nossa vivência, da nossa experiência com base na vida de Jesus, certo? Então, sei que aí do outro lado há pessoas que estão olhando para esse mundo, tentando entender como que os cristãos estão agindo, como estão agindo hoje, e a gente vai chegar a algumas conclusões juntos. E hoje eu quero dividir um vídeo com vocês que circula há muito tempo na internet. A gente vai chegar a uma conclusão e extrair lições. Você pode compartilhar esse vídeo com várias pessoas, deixar o seu joinha aí, vai ser muito bom para o canal, tá bom? Até daqui um pouco. Celebrates the 7th Texas Muslim Capital Day. We are honored, thank you. I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. I like that. I like that. It's okay. It's okay. America was built on Christian principles. Muhammad has no place on this hill. Muhammad is dead. Muhammad is dead. Oh, we don't want Serve a risen Savior, Jesus Christ. He loved you. no Sharia. He died on a cross for you. No Sharia here. Muhammad did nothing but made himself a pervert. Go home. Forte, né? Eu também achei. Eu já vi esse vídeo algumas vezes, mas a situação você compreendeu. É um evento importante para os muçulmanos lá no Texas, nos Estados Unidos. Há uma oradora muçulmana conversando com o público, mas de repente entra uma irmã de fé minha e sua, uma cristã. E ela vai para cima daquela oradora com muita raiva, com muita ira. Ela toma o microfone à força, você pode sentir ela esbravejando. O som, a raiva, o olhar, a fala. E aí depois ela diz assim que ela proclama o nome de Jesus Cristo. Ela diz que Maomé, o profeta islâmico, ele está morto, ele é um falso profeta. E depois ela diz que o islamismo nunca vai dominar a América do Norte. Aí depois ela sai dali atordoada, gritando, as pessoas dizendo, no fundo, né, vocês nunca vão trazer a Sharia de vocês aqui para a nossa nação. E aí ela vai falar também que o profeta Maomé, ele morreu, ele está morto, mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. E aí depois ela fala que, olha, ele morreu por vocês na cruz, Jesus Cristo ama vocês. Agora, é uma mensagem, pelo menos no final, né? Uma mensagem de amor, de salvação, mas num invólucro completamente humano e destituído do verdadeiro amor que a gente encontra na Bíblia, da verdadeira piedade. Então, para a gente fazer uma análise, o primeiro ponto que eu comento aqui com vocês é a raiva dela. Ela toma ali o cenário com tanta raiva que você pode imaginar aquela mulher muçulmana, aquelas pessoas aos ao, redores. A coisa mais visível é a ira.
Mas se essas pessoas que estão vendo todo aquele comportamento fossem para a carta de Tiago, lá eles iriam ver que Tiago diz assim que a ira humana não produz a justiça de Deus. Também diz que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem de Jesus Cristo através de Tiago. Agora você imagina esses muçulmanos vendo uma contradição entre o Jesus que ela está pregando ali naquela cena e o Jesus que é descrito lá na Bíblia. Em termos de comportamento, as pessoas já iam pensar assim, poxa, esse cristianismo não casa com o que eles aprendem na Bíblia. Mas a gente tem que pensar numa coisa, muitas daquelas pessoas não têm contato com Bíblia. Então a única Bíblia que elas têm contato são as pessoas, os cristãos. E logo a impressão de que ela vai ter sobre o Deus, sobre Jesus Cristo, é totalmente contrária de quem Deus é quando a gente lê sobre Ele na Bíblia. Eles vão entender que o Deus que está lá na Bíblia, qual eles estão lendo através do comportamento dos cristãos, é exatamente dessa maneira. Irado, a ponto de chegar e demonstrar a sua face cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de intolerância, tomando o cenário pela força, dominado por um sentimento ali, descontrolado. E foi isso que a gente viu naquela senhora. Mas a Bíblia diz que a ira humana, quando expressada no comportamento, e esse é um exemplo disso, não produz por final a justiça de Deus. Um outro ponto que a gente pode perceber, que numa altura da fala dela, ela diz que o islamismo não vai dominar os Estados Unidos. Agora fica uma pergunta para mim e para você. Da onde vem o medo de que o islamismo domine a América do Norte? Isso vem de uma doutrina, de uma compreensão escatológica bíblica de que os muçulmanos no final dos tempos vão dominar o mundo. Agora, quando essa crença é ensinada no meio evangélico, obviamente as pessoas vão olhar para esse grupo morrendo de medo. Mas por trás também desse medo, quando você ouve ela falando que não vão dominar a América do Norte, você pode já inculcar aí na tua mente uma doutrina que é a doutrina do domínio, o dominionismo, onde os cristãos norte-americanos, eles acreditam que devem se desenvolver como um povo cristão e exercer domínio na sociedade, um domínio cristão. E um domínio cristão baseado em leis cristãs, com uma cultura bíblica, onde as pessoas de outras crenças ou se submetem ou vão embora. Então o que está em jogo ali, por final de todas as contas, é o território, é a nação, é o que está sendo pleiteado, é um clamor, um grito, uma ira, uma raiva, né? Um ódio contra aquelas pessoas por conta do território. É uma disputa pela sociedade, por qual bandeira vai ser cravada ali. Agora, indo para a Bíblia, analisando um pouco da vida de Jesus, sobre a luz desse assunto, a gente entende um pouquinho sobre o que existe no coração humano em relação a esse desejo de exercer um domínio terrestre. Então eu queria ler uma passagem para lá em João, no capítulo 18, no versículo 10. E vai dizer assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, a mesma história, só que contada por uma outra perspectiva, vai relatar o seguinte: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, para a gente entender um pouquinho, Pedro,
Àquela altura ele ainda não tinha banido do coração dele a ideia de que Jesus Cristo, segundo a expectativa judaica, melhor dizendo, o Messias, segundo a expectativa judaica, viria, destronaria Roma, restauraria o trono de Davi e exerceria um domínio terrestre agora, sujeitando todas as pessoas debaixo das leis judaicas. E isso ainda existia no coração dos discípulos. Você vai lembrar que Jesus, quando o Senhor se assentar no teu reino, permite que a gente sente um à esquerda, outro à tua direita. Você lembra, né? E naquela ocasião, parece que ainda existe essa expectativa de que Jesus se levante como um revolucionário e agora use seu poder contra os seus inimigos, os seus algozes, e empreenda toda essa revolução. E aí Pedro, ele usa a ira humana, as armas humanas, a raiva, enfim, para sanar essa expectativa que ele tem no coração dele, esse desejo, essa compreensão doutrinária. E ele vai para cima do soldado com toda a raiva e ele comete um atentado contra ele. Mas você vai perceber que Jesus não foi conivente com aquilo. Jesus interrompeu a situação. Lá no outro evangelho diz que Jesus agora ele tem que fazer uma cura ali, colocando a orelha de volta no cidadão. Só que o fato de Jesus Cristo não ser conivente com aquilo mostra exatamente aquilo que ele já havia dito, que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, Jesus Cristo não veio para implementar um reino terrestre através da força humana, das armas humanas e da política aqui dessa terra. Quanto mais os judeus desejassem, né, essa ideia, alimentassem essa expectativa, isso era alimentado por uma compreensão errada das profecias do Antigo Testamento. Mas olha a compreensão errada fazendo as pessoas muitas vezes cometerem erros. Só que o maior erro era que dessa maneira seria como qualquer outra tentativa de grandes reis de conquistar o mundo através da força, do poder bélico. Mas isso não levaria a lugar nenhum, porque a Bíblia vai mostrar para nós que a maneira como Deus quer instaurar o seu reino é através da graça, através do amor, dos frutos do Espírito, ajudando os seus filhos, os seus súditos, a desenvolver um caráter aqui na terra que demonstre qual é o caráter de Deus, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se apaixonar por Deus e voluntariamente, por decisão, depois de estar apaixonado por esse Deus, se entregar para Ele. É dessa maneira que Deus deseja conquistar a humanidade, através da expressão exata de seu ser, que foi visto na pessoa de Jesus Cristo, através da exposição do amor e do caráter dele. Lembra? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Deus que está nos céus. E não através da força, da ira humana, da guerra, da espada. Porque se fosse, Jesus teria sido conivente com Pedro. E se fosse o caso de exercer um domínio terrestre, cristão, com as pessoas vivendo debaixo das leis cristãs, através de uma imposição revolucionária, política, Jesus teria sido então conivente com Pedro, e ele não foi. Então eu encerro esse vídeo, amigos, dizendo que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eu observo que a gente talvez esteja colocando os pés pelas mãos, acreditando que através da força, através do aparato político, a gente pode exercer um domínio nessa terra, onde a gente consiga encabeçar a sociedade com pessoas que vão ditar as regras, mas regras cristãs, de maneira a banir o secularismo, as heresias, conseguir dar um jeito nas imoralidades da sociedade. Só que se essa fosse a pretensão de Jesus, conquistar a sociedade, restaurar a sociedade, a gente veria Jesus sendo conivente com o desejo
dos judeus da época dele e com esse desejo do próprio Pedro sendo esboçado ali naquela violência. Mas Jesus Cristo ele não veio para exercer um domínio cristão na sociedade. Ele veio para conquistar indivíduos, um a um, através do oferecimento do Evangelho, onde mostra a salvação, mostra o caráter de Deus, mostra sim a perdição, mas dá a liberdade de a pessoa escolher ou não aceitar Jesus como seu Salvador. E em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus Cristo instaurando sua igreja, dando uma autoridade para ela ir se desenvolver politicamente para colocar a sua bandeira cristã e expurgar as pessoas da sociedade que não são adeptos da sua crença. Você não vai encontrar isso na Bíblia, porque Jesus Cristo não veio redimir a sociedade. Jesus Cristo veio redimir indivíduos. E essa confusão que se faz nos últimos dias é a mesma confusão que faziam lá no tempo dele. Uma confusão que advém de uma compreensão errada das doutrinas bíblicas. O reino de Jesus Cristo vai ser estabelecido, mas quando ele pontuar essa história com a volta dele nas nuvens do céu, acabando com o pecado, e depois ele vai instaurar o seu reino, onde não vai mais haver pecado, não vai mais haver problema. Mas o grande desejo dele é que as pessoas queiram fazer parte desse reino. E esse tempo aqui é para demonstrar o que é o céu para as pessoas, é para demonstrar quem é Deus para as pessoas, o que é a salvação, quem foi Jesus Cristo. E tudo se resume em entender uma coisa: Deus é amor. Enquanto estivermos aqui, o nosso dever é ajudar as pessoas a se apaixonar por Deus. Olhar para suas práticas, para suas crenças erradas, para o seu comportamento, para suas ideias que são totalmente ilógicas nesse mundo, mas se deparar com o Deus da Bíblia através de nós cristãos e ter a oportunidade de se apaixonar por Ele, decidir fazer parte desse grupo, o cristianismo, pelo amor. Não falo aqui sobre não mostrar a ira de Deus no final, o juízo final, o lago de fogo e enxofre, tudo isso deve ser mostrado também. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara: a justiça final sobre todas as impiedades, sobre toda a maldade, sobre todo o dolo, sobre toda a pretensão de domínio, sobre toda a rejeição da sua salvação. A justiça final é com Deus, no final, no juízo final. Mas se aqui nessa terra a gente querer exercer o nosso juízo, quem que vai ter a oportunidade de se apaixonar por Deus assim? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu encerro desejando que você olhe bem nos meus olhos. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Quando Deus convocou Noé para pregar para todas aquelas pessoas na sua época, pessoas ímpias, maldosas, Ele não pediu para Noé pregar para elas e, se elas rejeitassem, Ele mesmo tomar a decisão de afogar ela nas águas. A justiça viria das mãos de Deus e não das mãos de Noé. A missão dele era construir a arca e pregar dessa salvação maravilhosa que representa o amor de Deus, para que não incorram nos juízos de Deus. Então que a gente possa olhar para o cenário atual, ver qual está sendo o teor do cristianismo esboçado pela maioria de nós e se questionar se esse cristianismo que está sendo apresentado para a geração atual, se é um cristianismo que está registrado lá na Bíblia, que os apóstolos viveram depois de olhar para Jesus Cristo. Eu sou um estudante leigo da Bíblia, mas eu duvido de muita coisa do tocante à expressão comportamental cristã que eu vejo com os meus olhos hoje. Porque quando eu olho para tudo isso e olho para a Bíblia, eu penso que tem um abismo enorme entre um comportamento e outro, entre um ensinamento e outro,
entre um desejo e outro. Jesus Cristo não veio redimir a sociedade, queridos. Se alimentarmos a ideia de que Ele veio para redimir a sociedade, a gente vai fazer esse tipo de coisa. A gente vai avançar com raiva, achando que aquelas pessoas que não compreendem Deus são os nossos inimigos. No próximo vídeo eu quero tratar sobre essa questão, sobre como lidar com os nossos algozes, com aqueles que se constituem nossos inimigos. E a gente vai fazer uma comparação com essa época também para ver se o nosso cristianismo é exatamente aquele ensinamento que estava no coração de Jesus. Que Jesus te abençoe, que Ele traga paz à sua vida. E lembra que a ira humana não produz a justiça de Deus.